Watcast Papo de Professor de hoje, vamos abordar a importância do cuidado com a criança no ambiente escolar. Nossa convidada é a professora Lloyd Grossi e a nossa apresentação será por conta da jornalista Ana Lúcia. Olá, bom dia. Hoje estamos aqui entrevistando a professora Lloyd. Ela vai falar para a gente sobre a prática do professor na educação infantil. Ela vai responder para a gente algumas questões para que podemos entender bem como procede essa prática. Oi, boa tarde. Meu nome é Lloyd Grossi Moreira Ritter. Tenho 35 anos. Sou formada em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos, UNG. Sou professora da rede municipal desde 2012, de julho de 2012. Esse ano estou atuando na EPG Álvaro Mesquita. Estou nessa escola desde o ano de 2015. Trabalho com creche. Professora Lloyd, como você e seus colegas promovem o aleitamento materno como uma prática cultural e biológica de crescimento, que mantém a saúde e propicia o desenvolvimento integral para bebês que permanecem em período integral na creche? Infelizmente, na Prefeitura de Guarulhos, nós não temos mais o lactário, que era um local onde as mães que amamentavam as crianças poderiam enviar o seu leite materno para a criança estar recebendo esse leite dentro da escola. A prática, então, a gente recebe uma criança que ainda recebe a mamadeira. A prefeitura ela oferta a mamadeira para a criança específica. Essa mamadeira ela é higienizada na cozinha. Tem uma cozinheira apenas para os bebês. Essa criança ela recebe um leite próprio, então é uma fórmula. Crianças que se alimentam apenas de leite de soja, com algum leite específico, também recebe por parte da prefeitura esse leite para receber na escola. E as crianças, durante o período escolar, elas vão receber essa mamadeira de fórmula, então, no caso. Professora Lloyd, como você e seus colegas organizam a hora da higienização, como a troca de fralda, a hora de usar o sanitário, de forma que as crianças participem desse momento, aprendendo a cuidar do corpo, protegendo-os dos riscos físicos, biológicos e químicos que podem haver nesse ato? Bom, na questão 1, normalmente depende da faixa etária. Eu sou professora de creche, posso trabalhar com sala de B1, que é até 2 anos, B2, que é 3 anos, e maternal, que são as crianças de 4 anos. Então, assim, os menores usam fralda. Então, a gente organiza a seguinte divisão: depende do número de crianças no dia, a gente divide pela quantidade de professor. Então, normalmente são 25 crianças, a gente divide por 3 professores, que é o módulo da sala. Então, normalmente, quando vem, a gente divide, cada professor troca 7 crianças, né? E aí nós fazemos a troca conforme a necessidade da criança. Então, assim, criança que chega, a fralda já tá cheia, a gente já troca. Criança quando faz o cocô, a gente já troca. E criança que tá com a fralda seca, a gente faz 2 trocas no dia. Nós também sempre conversamos com a criança durante a troca. Então, a gente tenta fazer o máximo de contato possível. A gente fala com eles, não só no momento da troca, mas durante o dia a gente põe uma rotina ilustrada. Nessa rotina tem ali o momento da troca. Então a gente explica para eles: agora a gente vai trocar as crianças de fralda. Olha, agora é hora de ir ao banheiro. Só as crianças que usam calcinha e cueca, que não usam mais fraldinha, vão no banheiro. E aí a gente vai conversando com eles e vai levando para lá. E a questão de lavagem das mãos, a gente sempre lava a mãozinha cantando uma musiquinha com eles, explica
a questão de ficar com a mão limpinha antes de comer. Normalmente, quando a gente lava a mão, a gente volta, ainda assim a gente passa um álcool em gel na mão das crianças antes do lanche, por exemplo. Tanto no berçário 2 quanto no maternal, a gente também separa eles por gênero. Então, primeiro vão as meninas, depois vão os meninos. Cada dia a gente faz de uma forma. Não tem muito um certo e um errado. Professora, como você e seus colegas participam das ações de acompanhamento do aumento das crianças? Então, nós nos reunimos toda semana, na minha escola é na segunda-feira, para fazer o planejamento quinzenal. Então, ali a gente troca ideias do que a gente achou da turminha, o que eles precisam desenvolver mais, o que está faltando, quais são os pontos que a gente quer trabalhar. E aí a gente faz esse planejamento quinzenal. Aí nesse planejamento anual a gente divide por quinzena a temática que será trabalhada mais ou menos. Essa temática ela é flexível à medida que a gente vai sentindo a necessidade da turma. Então a gente pode antecipar um conteúdo, trocar o que ia ser trabalhado dentro do que a gente está vendo que eles estão respondendo e do que eles estão precisando. Continuamos, com as perguntas. Como você e seus colegas decidem o que fazer diante de um acidente ou alteração do estado de saúde de uma criança no período em que ela está no ambiente da creche ou pré-escola? Normalmente a gente percebe que a criança está com febre quando ela fica muito quietinha, né? Criança quietinha, a gente já nota a diferença. Algumas crianças pedem para dormir, outras pedem para deitar, a gente percebe que a temperatura está alterada ou que está acontecendo alguma coisa. Então, normalmente o nosso trabalho, por ser em 3, 4 na sala, a gente consegue. Uma busca o termômetro, a gente não tem termômetro na nossa sala, por exemplo. A gente tem um termômetro na sala do lado, que é um berçário 1. Então, sempre quem percebe, comunica as demais, fala, acho que fulano tá com febre. Aí a gente vai até outra sala, pega o termômetro, faz a medição. Na mesma hora, uma fica com a criança fazendo uma compressinha fria e a outra já sobe com a agenda até a secretaria para fazer a ligação para a família. Caso de acidente, a mesma coisa. Enquanto uma está com a criança, a outra fica com os demais, a outra avisa a gestão, a coordenação e a família. E como você e seus colegas aproveitam e valorizam os momentos de cuidado, individualizados para uma interação com cada criança, em particular, sem desconsiderar as necessidades das outras crianças do grupo? Normalmente, nós, quando vamos fazer uma higienização, alguma coisa com alguma criança específica, uma professora vai acompanhar essa criança e as outras ficam na sala com o grupo. Então, assim, o objetivo não é ficar muito tempo fora da sala, porque as parceiras precisam de ajuda na sala com a maior quantidade das crianças, mas também não é fazer tudo de forma que aquela criança que está recebendo o cuidado e a higienização se sinta como se a gente estivesse indiferente a ela. Pelo contrário, a gente vai conversando, vai fazendo. Se for, por exemplo, trocar uma fralda, vamos conversar, vamos falar, vamos perguntar para a criança. Muitas crianças já falam, mas normalmente o meu processo é não falar sobre o que a criança fez na fralda. Então eu não costumo falar sobre xixi, cocô, nada que remeta àquela situação que já é uma situação constrangedora para a criança normal. Professora, muito obrigada pela atenção, disponibilizando seu tempo para essa entrevista. Espero outra oportunidade a gente poder conversar mais a respeito dessa situação escolar. Eu e as minhas amigas estamos muito agradecidas. Tenha uma boa noite. Até breve.